Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje há 3 assuntos que gostaria de trazer para vocês. O caso Felipe Martins, que ao que tudo indica ainda vai colocar muita gente importante na cadeia e pode enterrar de vez essa farsa do golpe. A aposentadoria do ministro Barroso, com comentários do Sebastião Coelho e os militantes cogitando seu substituto sem nenhuma vergonha de pedir um ministro que seja parceiro do Lula. Eu queria começar com o surto que a Natuza deu com a derrota do descondenado tentando aumentar impostos. Ela perde a linha dizendo que o STF tem que interferir e cortar a força do Congresso e leva uma aula do Joel Pinheiro sobre o real culpado dessa situação desastrosa. Pelo Centrão. Então, se nem o Temer conseguiu se levantar, ficou de joelhos, que dirá outros governos? Tira o governo de turno de frente, pensa num futuro governo em 2026 ou 2030, não importa, não tem alternativa. Ou algo acontece para o Congresso Nacional perder o naco que tem do orçamento público, e é perder mesmo, porque do contrário, a gente fica nessa armadilha, a gente, Brasil, fica nessa armadilha para sempre. Pode ser Jesus Cristo, Ana Flor, pode ser o Papa, que não dá conta de enfrentar esse Congresso Nacional. E, de novo, sem tirar a responsabilidade do governo e de governos com pendor gastador que acabam piorando a relação da dívida PIB. Então, eu não sei, Ana, não sei, camarote, não vejo muita luz no fim do túnel, a não ser via o lugar em que não se deveria fazer muita coisa, que não o Congresso Nacional, a não ser via Supremo. É o Supremo resolver a farra das emendas. Não vejo outra alternativa. O governo, e esse é o ponto que eu acho importante, poderia não estar enfrentando essa situação. Que situação eu digo? De que a cada poucos meses voltar para uma situação em que ou ele aprova mais um pequeno aumento aqui ou ali de alguma taxa ou imposto, ou ele se força a um congelamento. Como é que ele faria isso? Aí sim, com algum tipo de corte mais estrutural ou de reforma mais estrutural dos gastos. A gente sabe que o gasto público brasileiro, inclusive a parcela obrigatória desse gasto, que é a maior, imensa maior parte do gasto público brasileiro é obrigatório, e cresce a uma taxa inclusive maior do que permite o marco fiscal que o próprio governo aprovou. Então, é inevitável que essa situação surja e que esse dilema surja volta e meia para um governo como o governo Lula atual. Qual que é a má notícia? A má notícia é que, bom, esse ano já não se discutiu essa revisão estrutural dos gastos, que tem várias frentes. Tem o piso de saúde e educação que o governo recolocou. Será que o aumento automático desses gastos, sempre acima do limite que ele próprio traçou para o gasto, faz algum sentido? A desvinculação de salário mínimo e diversos benefícios, que permitiria inclusive aumentar mais o salário mínimo. Você tem uma reforma administrativa que podia ser discutida. Agora o Congresso retomou essa discussão da reforma administrativa. Mas já estamos aqui nos encaminhando para o ano final do governo, né? E ano que vem, muito provavelmente, ano eleitoral, aí é que a gente não vai ver discussão mais séria de reforma estrutural do gasto público brasileiro. Esse é um tema que deve ficar para 2027. Mas ele é inevitável, sabe? Ele pode ser empurrado com a barriga. O governo pode dar um jeito aqui e ali para cumprir o marco fiscal. Lembrando que tem um monte de gastos do governo que ficam fora da lógica do marco fiscal, então o déficit real vai inclusive ser maior, o déficit verdadeiro, né, vai ser maior do que aquele que vai ser contabilizado para efeitos da meta deste ano, né? E o governo vai empurrando essa questão com a barriga, mas o problema está colocado. O problema do aumento do gasto obrigatório no Brasil não vai ter como fugir disso. Só que tudo indica que apenas em 2027. O ministro Barroso anunciou a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Já vai tarde. Barroso trabalhou fortemente contra o projeto de contagem pública de votos, que era e é um projeto de pacificação do país, para a lisura e a confiança nas eleições. Barroso tomou um lado da política e disse no evento de estudantes comunistas que nós vencemos o bolsonarismo, portanto, tomando posição de um lado da política. Barroso disse, perdeu Mané, chamou a todos nós de manés. Todos nós de manés. Barroso disse que o STF adquiriu poder político sem receber votos.
Na sua presidência também, do senhor ministro Barroso, houve um golpe contra o sistema processual brasileiro. Em dezembro de 23, ele comandou a mudança do regimento interno para que Bolsonaro pudesse ser julgado no Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo prerrogativa de foro, mesmo tendo deixado a presidência da República. Fez mais. Permitiu a fragmentação do julgamento do órgão, passando para a primeira turma, onde lá estava o grupinho, de inimigos de Bolsonaro. Tudo isso sob a responsabilidade de Barroso. Agora fica chorando. Esse choro, pessoal, não se engane, nada mais é do que ele está vendo a impossibilidade de usufruir dos seus bens e dos seus contatos nos Estados Unidos. Até falou, olha, por favor, devolva o meu visto americano. Quem vai se comover com isso? Não. O senhor vai aposentar e vai ter várias noites de insônia pelas injustiças que o senhor praticou. Quando houve o primeiro julgamento do 8 de janeiro, eu estava lá, mais de 8 meses dos fatos, o senhor não viu que havia duplicidade de punição para agora dizer, olha, parece que houve exagero? Não. O senhor está fugindo de medo para não botar suas digitais nas demais fases do processo de Bolsonaro e de todos os demais réus dessa mentirosa trama golpista, com medo exclusivamente da reação dos Estados Unidos. Meu desejo é que o senhor tenha muito remorso de tudo que fez como juiz e como presidente do STF e que chore muito. Cristiano Zanin, Flávio Dino, o sucessor de Barroso, mais os três, o substituto ou substituta de Carmen Lúcia, Fux e Gilmar Mendes. Só nesse período, né, Natuza? Porque ele ainda indicou gente nos outros mandatos dele. Até pedi para o pessoal que me ajuda lá no blog, no Jornal Globo, fazer uma conta. O Johan Heller me mandou um número aqui. Somados esses 3 ministros que ele terá indicado nesse mandato, ele já vai ter 11 ministros indicados por ele. Mais do que ele, só Getúlio Vargas, que indicou 21 ministros. Então, vai ter sido o presidente com mais influência sobre as indicações da corte na história, depois do Getúlio Vargas. E isso não é pouca coisa, a gente sabe. E, além disso, e justamente por isso, eu estou achando que dessa vez o presidente Lula não vai demorar tanto para indicar o sucessor do Barroso quanto aconteceu das outras vezes, justamente por causa do contexto eleitoral e pela rapidez que ele talvez considere conveniente em relação à nomeação, sabatina, né? Isso tudo aconteceria antes da eleição de 2026. E concordo com a Ana sobre o favoritismo do Messias, muito por causa dessa lógica que o presidente Lula tem aplicado nas nomeações. No caso de ministro do STJ, outros tribunais que a gente acompanha de perto, a gente vê que ele negocia. Mas quando se trata do Supremo Tribunal Federal, tem que ser alguém dele, não é só alguém que ele escolheu, que seja amigo dele, que seja leal a ele. Acho que o PT indicou muitos ministros, a Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff também indicou ministros, e tem um episódio célebre que causou trauma no PT, que diz respeito justamente à nomeação do ministro Luiz Fux. Na época se divulgou que o Fux disse que podia nomear ele, que ele mataria no peito as questões relativas ao PT. Isso acabou não acontecendo, chegamos ao ponto aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele destoou dos outros ministros, e eu acho que o Lula não vai abrir mão disso. E nesse caso, lembrando da indicação do ministro Dino, o Jorge Messias já disputava essa indicação na época, também com o Bruno Dantas, que é uma pessoa vista mais pelo mundo político, e na época tinha o apoio do Senado, assim como o Pacheco agora. Os ministros que apoiam o Pacheco, o principal apoio do Pacheco é o ministro Alexandre de Moraes. Não é qualquer apoio, é o apoio do ministro Alexandre de Moraes e do Davi Alcolumbre. São apoios muito fortes, mas ainda assim, eu acredito que o presidente Lula vá na pessoa dele, que ele sabe que ele pode confiar, que nunca vai traí-lo, nunca vai deixá-lo na mão.
Urgente, Daniel, e é exatamente sobre Felipe Martins. Eu peço licença para ler uma carta importantíssima que acabou de ser divulgada pelo CBP, uma das agências de imigração daqui dos Estados Unidos, confirmando que Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos nas datas usadas pela Polícia Federal e, consequentemente, por Alexandre de Moraes para justificar a prisão de Felipe Martins. A carta diz o seguinte, Daniel: a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da análise, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Esta constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Portanto, Daniel, está aí a Oeste em Breaking News, agora a confirmação oficial do sistema de imigração do CBP dos Estados Unidos da América, dizendo que Felipe Martins nunca entrou aqui e que Alexandre de Moraes, que é um já conhecido violador dos direitos humanos, usou um documento falso para a prisão de Felipe Martins. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu quero comentar sobre o jornalista Guilherme Amado, que publicou essa matéria confirmando a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Essa matéria foi usada por Moraes para prender Felipe por mais de 6 meses, inclusive passando longos períodos em uma solitária. É importante para percebermos o poder que a mídia tem no Brasil e como nossa luta é difícil, pois toda a grande mídia tradicional joga contra as pessoas de direita. A jornalista Ana Paula, que está de corpo e alma na investigação do caso Felipe Martins, respondeu a essa postagem dizendo que esse jornalista não sairá impune do que fez. O que vocês acham, pessoal? Será que teremos mesmo Rodrigo Pacheco substituindo Barroso no STF? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.